Vamos lá, mano, a novela preferida do mundo. Qual delas? José Martinez. Mais um capítulo dessa novela, né, mano? O que acontece? O José Martinez, pra quem não sabe, voltou. Ô, Mota. Mano, tá puto com ele, hein? Tá. Então, sem vergonha, Domênico. Calma. Olha lá, viu? Falei. Voltou da Venezuela, né? Foi punido pelo Corinthians, né? Porque ele tinha que se apresentar, não se apresentou, ficou um mês a mais lá, né? O Corinthians ia tirar 40% do salário dele como multa. Só que é o seguinte, ele chegou lá pro Corinthians e falou assim, ó, eu tô machucado. Eu, como? Machucado? Vamos fazer os exames. Fez os exames, rompeu o ligamento do joelho cruzado anterior. Que beleza, ou seja, não é um machucadinho qualquer. Ele rompeu o fucking ligamento. Nossa. Então vai ter que operar, fazer uma cirurgia, não volta em 2026. Só que tem um adendo nessa história toda. Quando ele tava na Venezuela, ele foi jogar o jogo das estrelas da Venezuela. É isso aí. E aparece, ele até postou o vídeo ali, né, Lelê? Ele aparece mancando já ali. Mas e ele, mesmo assim, ele jogou. E agora, né, que disse nos bastidores, o Corinthians está tentando acionar o jurídico para saber o raio-x aí, Mota, ó. Pra fazer o raio-x da lesão aí. Pra fazer uma rescisão de contrato. Né? Mas o que é isso, Marcão? De passarinho aí. E pra tentar uma rescisão de contrato, né, mano? E tem que acontecer, Moto. O Corinthians ele não pode aliviar pra cima desse cara, não. Mas pode, mano? Eu não sei. Então, aí que tá, Domênico. Esse é um caminho, talvez, aí um pouco estreito. Ele não é tão simples assim de você conseguir uma rescisão de contrato por conduta inadequada do jogador. Porque você precisa comprovar que aconteceu talvez alguma atitude por parte dele que tenha sido negligente, inclusive contrapondo algumas cláusulas contratuais que o jogador assina. Sabe por que eu... Desculpa te interromper, mano, mas sabe por que eu tô te perguntando? Porque aconteceu não igual, mas parecido com o Bruno Rodrigues com o Palmeiras, né, seu Bento? Ele tava voltando de uma lesão e foi lá jogar um jogo aí nessas férias aí, e o Palmeiras queria mandar ele embora, e não conseguiu. O Palmeiras não conseguiu rescindir. Então, mas... Aí depois que tentou emprestar e não conseguiu, por isso que eu tô te perguntando. E isso aconteceu, Domênico, também com a situação do Júnior Santos. O Júnior Santos, que hoje tá no Atlético Mineiro, era jogador do Botafogo, enfim. Ele tava esse período todo aí praticamente lesionado nesse último ano. Ficou boa parte do ano lesionado, e se tratando de uma lesão séria. E aí, durante esse período de férias, aí, de recesso, ele foi visto jogando também um jogo. Isso deixou a diretoria do Atlético Mineiro puta. E o Corinthians acabou sabendo, porque o Corinthians manteve o interesse nele aí, quase fechou com o Júnior Santos. E essa atitude dele aí também comprometeu a vinda dele. Porque aí falaram isso pro Dorival, e aí o Corinthians até em determinado momento desistiu dele, tentou o Rony, enfim. Mas também por uma conduta inadequada. Mas uma coisa, Domênico, por exemplo, é o jogador ser irresponsável de, num período de lesão, que ele tá se recuperando de uma lesão, ele jogar uma partida dessa e voltar inteiro pro clube. Outra coisa é o agravante de você voltar lesionado. O Júnior Santos ele não voltou lesionado pro Atlético, e o Bruno Rodrigues também não voltou lesionado pro Palmeiras. O Martínez voltou lesionado pro Corinthians. Ele tava lesionado quando ele foi? Não. Ele jogou a final, gente. Exato. Ele foi o melhor jogador em campo contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Eu achei o Bidon, mano. O Bidon jogou muito aquele jogo. É que o Bidon participou do lance decisivo do gol, aí acho que chama mais atenção. Mas o que o Martínez jogou aquele jogo... Não, mas o Bidon foi monstro demais. Correu, marcou todo mundo, correu o Maracanã inteiro. Mas esse tipo de atitude, Domênico, aí começa a me passar um filme na cabeça. Por exemplo, esse período todo que ele tava alegando que ele tava com problemas aí pra pegar o visto, porque vocês entendem a situação. Será que ele já não tava com o joelhão inchado? E pra não chegar aqui já tomando uma fumada, ele ficou lá retardando o retorno? Porque eu não posso dizer que sim, mas também não pode dizer que não. Não pode dizer que não. Então aí começa a criar uma série de situações, de vestígios e de coisas que possam condená-lo. É difícil, Motinha. É difícil, porque pra mim esse cara ele perdeu toda a credibilidade. Eu quero que ele se lixe. Mas porque eu quero que ele vá pro inferno. Comunicava com a comissão, né? Não, ele cagou pra todo mundo. Então. Tanto que era motivo de descontentamento do Dorival, que fechava a cara quando precisava falar dele na entrevista coletiva. O Vessone fez uma pergunta pra ele, eu não me recordo qual foi o jogo, a respeito do Martínez, o Dorival fechou a cara. E falou, isso é um assunto que a diretoria tem que falar sobre. Porque ele não entrou em contato comigo e tampouco com eles. Então ele já tava descontente. Não dá pra falar, mantinha contato frequente, tava dando justificativa. Tava uma porra. A justificativa que a gente via dele, não era nem dele, era da esposa dele postando fotinho em resort de luxo. Ó a vida sofrida do venezuelano que ele pagou lá. Porque meu país tá numa situação delicada. Delicada pro pobre, não pra você. Não, e assim, Comédia. né, mano? Cara, ele deu todos os indícios agora
pra gente realmente levantar suspeitas de que ele foi irresponsável, imprudente, se machucou fazendo um jogo fora do âmbito profissional, o que os jogadores de futebol sabem muito bem que não podem fazer. E fazem, que tem que pedir autorização do clube, caso, vou participar de um evento aqui, mas não vou jogar. Vou só ir lá, entrar em campo. Ele não, ele jogou. E no vídeo aparece ele mancando, inclusive, dentro de campo. Então, assim, quando o Marcelo Paz já foi em entrevista na ESPN, se eu não me engano, e deixou claro, eu pedi pra ele o protocolo da entrada dele e da renovação do passaporte. Porque a gente tem contato, a gente pode ajudar. Pediu o protocolo. Ele não mandava, dava desculpa. Quando foram ver, ele tinha entrado com o pedido no dia 13 de janeiro, mano. Pois é, O meteu time louco. se representou dia 3. Ele já sabia, Ou né? seja, o que me dá a entender agora, claro que a gente não tem certeza do que aconteceu, mas o que deixa exposto pra mim essa situação, pela postura dele e ele voltar machucado, é que realmente ele se machucou, devia estar com o joelho inchado, quis esconder, não quis voltar. Ganhou um tempo. Colocou a desculpa no passaporte e aí agora chegou aí falando que Mas, estava ô, Lelê, machucado. Lele, mano e amigos, é muito difícil comprovar essa situação aí de que realmente foi num jogo festivo que ele se lesionou. Eu vou até fazer um paralelo com o Arboleda uma vez. O Arboleda de férias, mano, ele pulando da laje pra dentro da piscina. Ele subindo numa laje lá na casa que ele tava, ele pulava pra dentro da piscina. Então numa dessa, assim, tava filmando. Óbvio que se acontece um acidente, ele posta esse negócio, fica comprovado que realmente foi uma irresponsabilidade, uma negligência do jogador. Mas no caso do Martinez, aí ele pode alegar que, não, realmente eu me lesionei em casa, tava com o piso molhado, fui pegar sacola de compra, escorreguei, torci o joelho. É muito difícil você comprovar que isso foi no jogo festivo. Então acho que o clube, infelizmente, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade e não vai poder mandar o cara embora. Se vai ficar um ano tratando lá e vai ficar no estaleiro do Corinthians lá um ano tratando e o Corinthians tem que pagar salário. Mas tudo depende, Marcão, do que está no contrato. Por quê? Muitas vezes o próprio clube se resguarda de que o jogador não pode fazer partidas de futebol fora os jogos profissionais do clube. Tanto é que tem várias coisas nos contratos de jogadores para que eles se cuidem, que até eles não podem andar de moto. Os caras vão lá e contam em Não, podcast todo contrato e tal. tem isso. Nada que você possa se machucar ali fora do seu exercício, né, profissional, você pode fazer. Então, se tiver bem estipulado isso no contrato e tem as imagens dele em campo, né, fazendo esse jogo, e o fato dele também não ter se apresentado no dia da reapresentação oficial do clube, já são indícios a favor do Corinthians. Não, mas fica subjetivo, você entendeu, Lelé? O que eu tô dizendo, pra comprovar, eu acho que assim, pra comprovar essa situação, é muito difícil. É muito difícil, é quase impossível. O Corinthians tem que ter cautela agora, porque ele tem que se defender muito bem juridicamente, pra depois não dar brecha aí do cara ainda sair, processar o clube e ganhar. Né? Mas esse rompimento unilateral, não sei. É porque o jogador, gente, ele é um patrimônio do clube. Sim. O clube paga muito caro para ter um jogador, para o cara fazer uma bobagem dessa, né? Mas é a mesma coisa esses jogos festivos aí, de final de ano, até entendo que de repente tem aí uma arrecadação de mantimentos para ajudar a instituição A e B e C, mas, cara, é normal, é praxe. Todo jogador de clube grande aí, pelo menos a maioria deles aí, participam desse tipo de pelada, né? Obviamente aí que não é um jogo, um pega pra capar, mas pode acontecer uma lesão. Você pisa num buraco em falso ali, você acaba torcendo um tornozelo no joelho. Por isso que é coisa mais pode ocasionar realmente uma lesão grave. Lógico, velho. Jogador, artista e tal. Agora é fogo. Né? E outra, desculpa, Motinha, eu acho que a lei ela tem que ser mais dura com relação a isso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você arcar com o tratamento de um jogador que se machucou trabalhando pelo teu clube. No campo, né? E aí cabe ao clube, sim, renovar contrato, mesmo que esteja no final, até o término do tratamento. Isso daí, sim, é um direito assegurado, inclusive, pro trabalhador. Agora, você não é obrigado a bancar um lazarento desse, que caga e anda pro clube, vai jogar num jogo que não é pra estar em campo, suspeito, não se reapresenta na data correta, e postando fotinho em resort de luxo, em hotel de luxo, andando de jet ski. Então vai pro inferno. Então, por isso que eu acho que, assim, comprovar que ele se machucou nesse jogo, tudo bem, pode ser que você não tenha como. Agora, provas de que ele foi irresponsável, de que ele teve abandono de trabalho, porque ele não se reapresentou na data que deveria, o Corinthians tem vários vestígios, vários indícios, várias provas. Se quiser, de repente, tentar aí uma rescisão com ele. Inclusive, Lelê, justamente mostrando má fé, apresentando um protocolo de entrada no Brasil, aqui, ou pelo menos de solicitação de entrada, renovação de vista, posterior à data que ele falou que ele já estava negociando isso. Isso daí vai falar o quê? Ele vai alegar o quê? Ah, não, porque a internet não estava funcionando.
no dia que eu pedi, aí eu voltei lá depois pra pegar o protocolo atualizado numa data extremamente pra frente. Já teve Otário. aquele Brincadeira, histórico, né? Que ele deixou, a família foi buscar, não Sim, foi, né? sim. Otário, fez prova contra ele. Exato. Vamos lá, olha, o Corinthians aí, o Alan, né? Do Flamengo, já está em São Paulo para fazer exames, né? E assinar com o Corinthians, vem por empréstimo até o fim da temporada. O Eu vou Corinthians apelidar, ó, Beckenbauer. Porque o negócio é o seguinte... Você nunca viu esse jogador Beckenbauer, jogar? não, no Atlético jogava muito. Ah, para. No Atlético jogava Faz muito, quanto tempo? mano. Quanto tempo ele Já faz joga? uma cara, mano. Já Faz faz uma uma cara. pô, pelo amor de Mas Deus. deixa eu com a minha memória afetiva. Tá bom. E o Corinthians vai pagar todo o salário dele, né? É. Mas não vai pagar o empréstimo, né? Então ele o fica até o final Flamengo do ano. aceitou gratuitamente. Então ele já tá em São Paulo. Também, faz os pô, os caras exames. não usavam o cara, Motinha. Mas, Não, ó, ele nem lá, relacionado encostado. pra jogo ele era. agora eu vou fazer aqui uma Exatamente. crítica à diretoria do Corinthians. Porque o negócio é quê? o seguinte, Lele. Volto a falar aqui. No futebol, tudo que já tá claro já é escuro. Porque as pessoas gostam de querer esconder as verdades ali dentro do futebol. O Corinthians, ele tá pegando o jogador por empréstimo até o final desse ano, sem custos aí junto ao Flamengo, só tá pagando salário. Porém, tem uma cláusula aí de prioridade de compra que não foi divulgado o valor. Ninguém sabe, né? Isso daí é ridículo. Isso é ridículo. Porque o Corinthians, Lele, ele pode estar fazendo, por exemplo, uma barriga de aluguel e a cláusula estipulada lá é de 40 milhões de euros, tá ligado? Pro jogador. Absurdo. O Corinthians não pode pegar jogador por empréstimo. Mas é obrigação de compra ou Não. opção? Opção. Mas mesmo assim, Lele, por exemplo, eu acho que tem que ser divulgado pra ver se é interessante ou não você trazer um jogador desse pra cá. Porque é o justo, RG. É a mesma coisa, você me empresta teu carro, mano, anda aí. Depois a gente vê o que a gente faz. Eu preciso saber qual que é o valor. Sim. Então, a diretoria do Corinthians, pra mim, mais uma vez, Motinha, ela esconder isso daí é ridículo. É no tosco. escuro, né? Por exemplo, o Hugo Souza, quando veio. Hugo Souza, ele veio por empréstimo também, que o Corinthians depois tinha prioridade de compra, e estava estipulado lá o passe, 800 mil euros se o Corinthians quiser ficar com o jogador. E pagou. Aí, ok, beleza. Agora, precisa saber também qual que é o valor estipulado pela contratação no final É verdade, do contrato. mano. Você tem razão Não, assim, mesmo, saber porque o Corinthians vai sabe, que... né? mas Eles tem só que não divulgar. divulgaram, só o torcedor Não, que mas não tem que sabe. divulgar. Vai que... Mas então, o Mano tem razão, porque vai que é um valor muito alto, vamos supor que o Mano falou, 40 milhões de euros, vamos supor, tá? Aí o Corinthians pega um jogador que tá encostado no Flamengo, que não joga, sei lá, Valoriza o 2 cara. minutos. Pensado. Aí, de repente, o cara joga pra cacete, valoriza o cara, não pode comprar, porque não tem dinheiro. Aí o Flamengo pega e depois vende por um puta valor. Puseram numa verdade. vitrine. Quem tem a ganhar é o Flamengo. Barriga de Se o aluguel. valor O Jean for Lucas alto, no Santos, né? Jean Lucas no Santos foi exatamente isso. E é Exato. ridículo, Sim, cara. sim. E é ridículo, porque Entendeu? o Corinthians ele não pode ser barriga de aluguel pra ninguém, Domênico. O Corinthians hoje, Então. se em determinado momento ele foi, quando precisava de jogador de empresário, quando muitos empresários faziam negócio com o Corinthians dessa forma, e o Corinthians não tinha opção, beleza, você pegar e falar aceito. Hoje o Corinthians ele tem opções. Hoje o Corinthians tá indo no mercado, por exemplo, o Matheus Pereira aí, que o Corinthians pagou 1.800.000 aí pelo empréstimo. Acho que o passe também tá estipulado já também, mas acho que foi divulgado do Matheus Pereira no término aí, quanto o Corinthians tem que pagar. Agora, do Alan tem que realmente forçar a diretoria do Corinthians a abrir o jogo, velho. Que pouca vergonha é essa aí? Ó, falando mais de Engraçado, né? jogador, né, mano? Uma coisa que tá causando aí mal-estar nos bastidores do Corinthians, essa história do Zacarias, né? Zacarias, o Zacarias, porque é o seguinte, Labiar. o Dorival Que isso? desmentiu publicamente que teria indicado esse jogador, que teria aceito tudo isso. Por quê? Dizem nos bastidores o seguinte, que o presidente ouviu recomendações para não contratar o cara. Porque ele tava indo mal lá no chinesão, não tava jogando direito e disse que ele não é muito bom. Mas que, como foi indicação Mas é do amigo Memphis, não é amigo esse do Memphis? Esse é o como amiguinho. foi indicação do Memphis, né? Que avaliaram e que isso aí vai cair nas costas das pessoas que avaliaram e aceitaram o contrato. Vai, ele é o Tá- Zaca aí, ó. Ah, o Zaca aí. Então, que ele estaria chegando para assinar o contrato. Agora vai acontecer. Ora, ou já vai? tá chegando? Ele tava na arena assistindo o Já jogo. tava domingo na arena. Ele tava no jogo, ele tá assistindo Tá o na- jogo do que Corinthians. assim, ó, também. Tá lá no Tava lá AP, já. tá no AP do Memphis? Ah, Deve não sei, tá. deve estar no Nesse hotel. caso, Memphis. mano, o Dorival ele até podia ter passado um pano na coletiva de tipo, não, eu participei da análise, a aceitei. gente a gente Mas não fez, foi, não sei né? o A que, gente fizemos. A gente fizemos. Você meteu uma gente fizemos aí. Sou eu? Mas ela tá contaminada, mas ela tá contaminada pela sua presença aí. Não, mas eu já parei antes de falar, eu não falei não. Ela deu Eu já uma freada, cortei, deu uma porque eu ia freada. falar fizemos e misturei com a gente. Escorregou. Aceito todo. A gente fez uma análise juntos e tudo mais. Podia ter feito isso, só que ele não fez.
E pra mim, ele tá certo. Ele tá com a razão, sabe Deixou por quê? pro presida. Depois, se dá M, se o Vai falar cara que foi vem pra ele, cá né? e não aguenta o Campeonato Brasileiro, porque ano Ah, passado ele fez sobra na 25 dele. jogos só na China, Sim, né? sim. Em 2025. Na China fez 25 jogos. A gente sabe que o calendário brasileiro é uma loucura aqui. Então o cara vem, de repente não firma ou não consegue jogar aqui, a bucha vai sempre cair pra cima do treinador. Então, Lógico. nesse caso, se ele realmente não pediu, se ele não participou, ele tem que ser honesto e falar. Não participei, mas tudo bem, tá Mas eu não vindo, concordei, tá viu, Lelê? Eu não concordei com o eu Dorival acho que nesse ele tem ponto que aí. fazer sim, mano. Eu concordaria no seguinte sentido: se ele chegasse na diretoria e falar, não vem. Sou eu que mando nessa porra. É ele que tá comandando os jogadores. Ele não pode inflar o elenco do Corinthians, Lelê, com esse monte de tranqueira. Uns Hector Hernandes da vida. Porque o Dorival, ele não é um Fernando Lázaro. O Dorival tem nome. Sim. O Dorival tem Não, moral pra nesse chegar e sentido, vetar. sim. Nesse sentido, Porque sim. o negócio é o seguinte, é na bunda dele que vai arder. Exato. Amanhã, se esse cara for uma pereba, ele precisar contar com o jogador. Ah, não vai jogar o Garro, não tem o bidon, vai lá o tal do Zacaria Vai pra ter jogar. que pôr pra jogar. Vai ter que pôr pra jogar. É no dele que vai arder, Lele. Então eu acho que o Mas Dorival... tem hierarquia no ele tem clube, né, tamanho- mano? Não, hierarquia o cacete. Você pode chegar pro presidente e Lógico falar... que é. Da mesma forma que vocês me vetaram o Alisson, que eu pedi, eu tô vetando esse cara que eu também não quero. Sim. O Mas Dorival, não tem poder Marcão, de veto. não tem o cacete. Você para de passar pano pro Dorival, seu otário. Claro que não. Nesse O cara é subordinado do presidente, falou. Subordinado é o cacete. Ele é o cara que dirige. Lógico que é. Ele é o cara que dirige. Presidente não pode interferir em escalação, assim como o presidente tem que consultar o treinador no jogador que ele vai comprar. Uma coisa é você pegar e falar, tô trazendo o Cristiano Ronaldo. Você não precisa consultar o Dorival. Fala, porra, é marketing, é qualidade técnica, é outra pegada. Agora, quando você vai trazer um tal do Zacaria, marroquino, 32 anos, que tá jogando na porra do futebol chinês, que ninguém sabe quem é, você não vai consultar o treinador? Você tá de brincadeira. Foi o Voivoda com o Bilal. Consultar é uma coisa, mas poder de veto ele não tem, mas se o presidente Não tem, falar, você tá de vou comprar, brincadeira. vou Ô, contratar, Marcão, pronto, acabou. o Dorival hoje, ele tá dentro do Corinthians. Eu não vou falar do tamanho do Abel dentro do Palmeiras, mas o Dorival ele tem nome, cara. Claro. O Dorival ele saiu de uma seleção brasileira. Se o Dorival não tiver veto hoje dentro do Corinthians, quem tem? Sim, sim. Ô, você tá de brincadeira. E outro, o presidente do Corinthians, o Marcão, não é o Andrei Santos que vai chegar lá e falar, eu vou mandar nessa porra. É o Osmar Stabile. Osmar Stabile, Ô, se ele mano. quiser tomar um copo d'água, ele liga pra 40 pessoas pra ver se ele pega gelado ou sem gelo. Eu vou usar mano, como é exemplo, brincadeira, mano, o Galopo, quando foi contratado pelo São Paulo, o treinador era o Rogério Ceni. Falaram assim, estamos trazendo, pronto e acabou. Jogou pro cara lá, falou, E se não é- vira. não é se só quiser isso não, utilizar, Marcão. ótimo. Se não quiser, tá aí o cara. É Vocês isso. lembram bem, vocês lembram bem. O Leão, quando era treinador do São Paulo, ele tava aí no estúdio, tava aí dando entrevista pra gente, e a gente deu em primeira mão que contrataram o Falcão. O Falcão. Exato. Mano, E tá ele ficou louco. com uma cara, velho, que ele falou, não tô Ele sabendo. não sabia, que ele porra não é essa? sabia. Né, Exato. GG? Então, ele não sabia. Às vezes acontece, né? E Mas Tem um o- negócio que chama hierarquia, Domênico. O Leão era presidente grande, tá hein? acima do treinador. Você tá louco? Se o presidente quiser não. contratar, Quando pronto, trouxeram, acabou. ó, quer ver um outro? O Bilal, Superman. enfiaram o Bilal Não, não. no Voivoda. Ah, isso- Tanto que nesse É caso, isso. ainda voltando Não, mas- na cena, mas o Domênico, aí no caso do São Paulo com relação ao Leão e o Falcão, o Leão ele foi pego de surpresa, o Dorival não foi. Porque consultaram o Dorival, ele falou, não conheço o jogador, não pedi, mas me trouxeram informações. Ou seja, houve uma conversa. Nessa então conversa, ele RG, sabia. ele deveria... Sim, ele falou na entrevista coletiva. Ele falou, nessa conversa me trouxeram boas informações. Você chegou a ver esse Ele trecho? falou Lê? que teve boas referências do Memphis, inclusive, sobre o jogador. E que a marcha, diretoria acreditou que o jogador estava dentro dos padrões financeiros atuais do clube, né? Porque ele vem sem custos e com um salário, parece que de 300 mil, pelo que falaram aí. Porra. E o que já é caro também. Porque esse negócio de sem custo, aí daqui a pouco você vai ver o contrato do cara, tem esses gatilhos. Ah, tirou uma foto Ah, do Memphis, sim, é mais sim. 100 mil. E outra, primeiro, eu Casa, não traria um jogador, Lelê, principalmente pra atender os caprichos do Memphis, porque ele é amigo do Memphis. Ninguém tem uma garantia de que o Memphis vai ficar aqui depois da Copa. Exato. Agora você vai trazer uma trave dessa daí que ninguém sabe quem é. Tudo bem, ele pode vir aqui calar minha boca e ser o novo Zidane? Pode ser, mas ele pode ser um novo Coronado, ele pode ser um novo Hector Hernandes. Aí o Memphis vai embora, Inclusive, né? ele Entendeu? tem histórico de lesões, viu? Exato. Então você vai Mas- contratar um Tá certo. desfalque? Torcer pra dar certo, mano. Acabou é o o que nos Corinthians, resta. acabou o Corinthians.